Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, meu amigo, em mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, a nossa palavra de fé está registrada na primeira carta de João, capítulo 1, que nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, dito na Bíblia como o apóstolo do amor, logicamente, ele aprendeu este amor com Jesus Cristo. Em alguns relatos do Evangelho, nós vamos ver um apóstolo agitado, um apóstolo que repreendia pessoas que não estavam no mesmo grupo de Jesus. Nós vimos um apóstolo totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Todo esse amor, todo esse cuidado, o apóstolo João aprendeu com Jesus Cristo. E após a subida de Jesus aos céus, o apóstolo João, com certeza, refletiu em tudo aquilo que Jesus o ensinou. Então o apóstolo João começou a ensinar sobre o amor, como as pessoas deveriam amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro versículo desse capítulo, ele começa revelando aquele que era desde o princípio, Jesus, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, está falando de Jesus. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, está falando de Jesus. E ele continua dando explicações de como era esse Jesus, dando explicações daquilo que ele falava, é justamente aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Interessante que no final desse capítulo, a partir do versículo 5, ele relata a mensagem que ouviu de Jesus. Ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aí ele começa ensinando-nos algo sobre andarmos na luz. Ele diz assim: a mensagem é esta: Deus é a luz, e não há nele trevas alguma. Observa que João tem um cuidado muito grande com a verdade. Ele é um apóstolo do amor, mas também ele tem um cuidado muito grande sobre a verdade da palavra de Jesus. E ele continua: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos olharmos para a realidade desse texto. Se nós temos comunhão com Deus, se nós dissemos que somos cristãos, acreditamos na palavra de Jesus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E ele nos afirma: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Aqui que pega muitas pessoas, porque muitas pessoas dizem: eu ando na luz, eu sou cristão, sou um servo de Deus, mas não tem comunhão com as outras pessoas. Não tem comunhão uns com os outros. O texto de João está dizendo: se você tem em comunhão o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Mas se você não tem comunhão um com o outro, significa que o sangue de Jesus não pode te purificar. O apóstolo João, ele é muito verdadeiro nas suas palavras. E ele continua exortando: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui ele está dizendo o seguinte: todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Jesus, todos nós precisamos do perdão de Jesus. O
apóstolo João está dizendo, se você disser que não tem pecado, já pecou. Você está enganando a você mesmo e não há verdade em você. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. É importante então nós reconhecermos nosso estado espiritual. Somos pecadores. Só seremos justificados e santificados se nós crermos no Evangelho, se nós andarmos na luz como Ele na luz está. E Ele continua dizendo, se dissermos que não pecamos, nós fazemos mentiroso o próprio Jesus e a palavra dele não está em nós. Então, meu amigo, meu irmão, que nesse dia você possa meditar nesta palavra. Ande na luz, ande na verdade, ande no caminho do Senhor. Se você diz que anda na luz, ame seu irmão. Se você diz que anda na luz, não ande nas trevas. Não pratique as obras das trevas. Interessante que não tem como nós fugirmos dessa realidade. Esse é o texto escrito. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesse dia. Andemos na luz, como Ele na luz está. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Aleluia! E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua grandeza, pelos teus livramentos, pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Tenho certeza que não será diferente nesse dia. O Senhor continuará nos protegendo, nos abençoando, nos perdoando. Nós te louvamos, nós te agradecemos e obrigado por nos ensinar a tua palavra nesse dia, a andarmos na luz como o Senhor na luz está, a ter comunhão uns com os outros, porque se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado pela tua palavra, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ficamos com esta palavra, que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.